O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eram sócios, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, São Tiago e São João, e Jesus vai dar uma ordem para aqueles discípulos, primeiros discípulos dele. Primeiro, avança para as águas mais profundas, ele vai dizer para Simão Pedro. Depois ele vai dizer para todos: lançai as redes para a pesca. E depois o Senhor vai profetizar na vida deles: vós sereis pescadores de homens. Esta é a missão da igreja, que nós recebemos junto com o Papa, hoje o Papa Francisco, mas todos os papas em toda a história da igreja, nós recebemos essa missão junto com ele, de pescar almas, de pescar seres humanos que são inteiros, mas nós temos a missão de levar as pessoas para o céu. Essa é a nossa vocação maior, ir para o céu, e também a vocação da igreja, levar todos para o céu. Nós temos essa missão. A igreja não existe no mundo para condenar o mundo, assim como Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para dar a salvação, para mostrar a salvação a toda a humanidade. Nós vemos também hoje, nesta liturgia, nas leituras, no Evangelho, vários chamados, vários tipos de chamados. Na primeira leitura, o chamado de Isaías, que acontece o anjo colocando a brasa na sua boca. Então Isaías recebendo o dom de profetizar, a vocação de profeta. Depois nós vemos na segunda leitura Paulo falando da sua vocação, São Paulo apóstolo. E no Evangelho o chamado dos 4 primeiros apóstolos, a vocação dos 12 apóstolos, que é diferente da vocação de Paulo. Isaías era um profeta da cidade, ele vivia assim como nós, no meio urbano, diferente de outros profetas que viviam no meio rural, eram pessoas talvez mais simples, mas Isaías não, recebeu esse chamado de Deus estando ali, no seu meio urbano, na correria que nós sabemos que existe no meio urbano, no meio dos barulhos da cidade. Ele escuta a voz de Deus. Mas porque Isaías então tem uma visão, ele vê esse chamado tendo uma visão do céu, ele vê o trono de Deus
Deus sentado num trono, suas vestes se estendem por todo o piso, uma veste longa, a veste de Deus, e ele vê então os serafins. Os serafins, nós sabemos que são a última hierarquia dos anjos, ou seja, ele está vendo o ponto mais alto do céu, está vendo o trono do próprio Deus. Para que ele não se enganasse, os serafins aparecem ali, e os serafins vão cantar este canto, esta oração que nós rezamos em cada missa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Esta é a primeira parte do santo. A segunda parte do santo que nós rezamos na missa está no livro de Ezequiel, também cantado daí pelos querubins. Os querubins são a segunda hierarquia antes de chegar no trono de Deus. Então os serafins cantam e depois os querubins, para chegar até nós esta graça, como chega ao profeta Isaías. Ele recebe o chamado de Deus, meus irmãos, dentro da glória de Deus. Assim como todos nós precisamos ouvir o nosso chamado, a nossa vocação, nós precisamos ouvir sim no nosso dia a dia. Deus precisa estar no nosso dia a dia, na nossa correria de todos os dias, no trabalho, nos estudos, na amizade, nos relacionamentos sociais, mas, sobretudo, nós vamos ouvir com clareza, com mais clareza, o chamado de Deus, quando nos colocarmos em oração, diante dEle, em adoração, em leitura da palavra, na meditação do Santo Terço. Nós vamos ouvir a Deus indo rezar, indo ao trabalho, ou naquele momento específico também na nossa casa ou na igreja, em que nós separamos, sejam 15 minutos, 30 minutos, ou quem sabe 1 hora, seria tão bom. Podemos dedicar ao menos 1 hora por dia a nosso Senhor. Mesmo os leigos precisam fazer isso, para ouvir o seu chamado específico. Mas já encontrei minha vocação. Às vezes a gente ouve dos jovens: já decidi minha vocação, eu pensei 2 horas lá e já sei qual a vocação que eu tenho. Minha vocação é casar. Pronto, está feito. Ai, que grande conclusão, né? Todos os seres humanos foram feitos para se casarem. Basta ter nascido homem ou mulher, que você nasceu para o casamento. Claro que esta vocação é um chamado, sim, mas como viveremos o nosso chamado? Especificamente, nós somos únicos, meus irmãos, e nós precisamos ouvir quem somos nós e que chamado Deus tem para cada um de nós. Nós vamos ouvir isso também nos acontecimentos da nossa vida, em tudo aquilo que nos acontece, e sobretudo nas coisas ruins, nos sacrifícios da nossa vida, porque os sacrifícios são purificações. Se Deus está nos purificando através dos sacrifícios, aí nós já temos uma pista do que é que Deus quer para nós. Às vezes nós estamos indo por este caminho e Deus quer que nós vamos por este, então Ele vai bloquear este caminho para, você vem por aqui, tá bom? E nós precisamos ouvir. Mas se nós meditarmos mais na palavra de Deus e na voz de Deus, nós vamos ouvir com mais clareza. Assim também São Paulo vai se colocar na segunda leitura com a sua vocação, uma vocação que Paulo sabe é a vocação de apóstolo. Eu também sou apóstolo, assim como os apóstolos, mas eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo sempre se lembra do seu passado, ele sabe que não é tão santinho assim, que se não fosse Jesus ter aparecido a ele, o que seria de Paulo? E ele reconhece também que ele não é um dos 12. Vejam, Paulo está dizendo que Jesus aparece aos 12, mas neste momento aqui, após a ressurreição, não são 12 apóstolos ainda, são 11, porque Judas havia sido excluído e Matias ainda não havia assumido o seu papel de apóstolo, dos 12 apóstolos.
Então, nós vemos aí a diferenciação de apóstolo de 12, o grupo dos 12. A palavra 12 aqui é trazida em letra maiúscula, é o grupo daqueles mais íntimos, daqueles príncipes que Jesus chamou para perto de si, para fazerem da igreja a sua igreja. Assim como no Evangelho também nós ouvimos aqui o Santo Evangelho dizendo, Jesus chamando os seus primeiros apóstolos, os primeiros 4. O Senhor vai chamá-los no meio do seu trabalho. Fazendo este chamado, o Senhor Jesus então olha para eles e o Senhor Jesus, olhando para eles, vai dizer a Simão Pedro. Vejam, estavam ali várias pessoas e o verbo que Jesus usa é baseado no pronome tu. Então ele vai dizer, avança para as águas mais profundas. Ele não vai dizer, avançai para as águas mais profundas. Ele está dizendo diretamente para Pedro, avança Pedro. A missão é dada ao Papa. Pedro recebe a missão em nome de toda a igreja. E ele diz a Pedro, avança. E em seguida Jesus vai dizer, lançai vossas redes para a pesca. Aí sim, Jesus diz para todos, até porque a rede veio repleta de peixes. Deus quer todos os seres humanos, todos os peixes, e para puxar todos, Pedro não vai conseguir sozinho, ele vai precisar dos irmãos, da ajuda dos irmãos. Assim também a nossa vida paroquial, assim a nossa vida na família. O pai na família é aquele que avança para as águas mais profundas. O padre na paróquia é aquele que avança para as águas mais profundas, que está à frente do seu povo. Mas o padre e o pai de família não trabalham sozinhos. Eles são chamados a contar também com os irmãos. Por isso que na paróquia nós temos tantas instâncias para ajudar os párocos, para que o padre não puxe sozinho uma rede tão pesada, ou para que ele não fique tendo que escolher os peixes, porque ele não aguenta puxar tudo. Não, o padre precisa também dos leigos, mas todos nós precisamos do pastor à nossa frente. Precisamos da vocação de Simão Pedro de aprofundar-nos, de avançarmos na fé, de sermos aqueles que somos levados pelo nosso padre, pelo nosso pastor, nosso bispo, nosso papa, para as águas mais profundas. Assim também na família, o pai deve ser aquele que leva a sua família para as águas mais profundas. É claro que na ausência de uma figura dessas, acabam outros tendo que assumirem, do jeito que lhes é possível. E assim, meus irmãos, todos nós cumprimos a missão que é da igreja. Nós seremos pescadores de homens. Empenhemo-nos nisso, que a nossa evangelização no início deste tempo comum seja uma evangelização, todos os trabalhos da igreja sejam para salvar almas, para pescar a humanidade. Se a humanidade está perdida, somos nós todos, os responsáveis para que ela seja encontrada. Façamos a nossa parte e façamos junto com a igreja. Todos juntos somos a igreja de nosso Senhor, mesmo aqueles que chegaram por último, como o grande São Paulo apóstolo. Que o Senhor nos dê a graça de uma conversão sincera e também um amor sincero aos nossos irmãos, levando-os para Cristo. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre.